Eu tenho certeza de que estes 5 hábitos estão prejudicando você na hora de se comunicar com clareza. O primeiro deles é não pensar antes de falar. Os outros 4 eu conto no decorrer deste vídeo. Assista até o final que você vai descobrir. Se há algo encantador nessa vida, é apreciar alguém que se comunica bem. A tarefa, nós sabemos, está muito longe de ser facílima. São muitos pontos a observar para que a comunicação seja fluida, redonda e sem ruídos. Eu separei aqui hoje 5 pontos que nós devemos evitar caso queiramos atingir este objetivo. Primeiro, não pensar antes de falar. Já viu aquela pessoa que fala de um jeito embolado, confuso e atropelado? Você tem a impressão de que simplesmente não consegue captar a mensagem inteira ali. Já sentiu isso em algum momento? É muito provável que seja falta de ela pensar antes de falar. Os pensamentos vão saindo pela boca de forma crua, sem nenhum polimento. Considerando a velocidade com que pensamos, se não pararmos para organizar minimamente a casa antes de falar, o resultado será sempre uma confusão. Antes de falar, portanto, pense um pouco. Mesmo que isso faça você demorar alguns segundos para dar uma resposta, não tem problema. Esse pequeno silêncio entre as mensagens é normal na comunicação. Escolha as palavras com cuidado, certificando-se de que elas realmente expressam aquilo que você pretende. Por exemplo, em vez de dizer, você viu o negócio que eu deixei ali para você? Existe o grande risco de que a pessoa não entenda. Que negócio? Ali onde? Prefira algo, por exemplo, como você viu o pacote que chegou pelos correios e deixei em cima da mesa para você? Esse tipo de especificidade decorre do cuidado ao falar. E o cuidado só aparece quando você pensa bem no que você quer transmitir ao outro. Agora imagine se toda a sua comunicação tiver esse nível de precisão e clareza. Você certamente se fará entender muito, muito melhor. Número 2. Falar muito rápido comendo ali as palavras. Esse é clássico. Geralmente estamos tão afoitos por passar logo a nossa mensagem que nós atropelamos as palavras, na verdade, sem dó nem piedade. Tava comendo ontem na barraquinha perto da minha casa quando vi um homem correndo da polícia. Ouça de novo isso. Tava comendo ontem na barraquinha perto da minha casa quando vi um homem correndo da polícia. Tudo comido ali. A chance do seu interlocutor se perder em alguma palavra ali no meio é bem considerável e pudera, né? Então calma, um pouco de paciência na hora de formular as frases pode evitar que você tenha de repeti-las depois. Algo que contribui para isso é não ter preguiça de movimentar a boca. Estava comendo ontem na barraquinha perto da minha casa quando vi um homem correndo da polícia. Aqui eu exagerei, mas a dica é mesmo muito boa. Número 3. Não pronunciar as palavras inteiras. Este hábito já foi mencionado no tópico anterior, aqui vou reiterar. A falta de pronúncia das palavras inteiras está diretamente ligada à pressa de se comunicar. Mas aqui convém chamar a atenção para algumas comidas frequentes, coisa que acontece sempre. Os gerúndios sofrem muito quando estamos com pressa ou com preguiça, fazendo em vez de fazendo, sorrindo em vez de sorrindo, amando assim em vez de amando e assim por diante. Os infinitivos também pagam muito pato. Por exemplo, você precisa ver em vez de ver, preciso fazer em vez de fazer e assim por diante, comendo ali aquele Rzinho final, o R do infinitivo. É claro, pessoal, que tudo vai depender do grau de formalidade da conversa e no ambiente no qual você está. De repente você está ali na fazenda, tirando leite do gado, batendo um papo descontraído e percebe que todo esse zelo com as palavras vai acabar por fazer da sua comunicação algo estranho, vai fazer com que ela soe artificial e descabida ali naquele contexto. Pode acontecer, sem dúvida. É bem uma questão de ponderar. Mas aí eu preciso que você perceba a diferença. Você conscientemente decidiu se comunicar daquela forma. Fez a escolha que naquele contexto pareceu adequada. Veja, você pensou antes de falar, aí são outros 500. Nada como consciência e estratégia para passar a mensagem. Quarto hábito ruim, pressupor que o interlocutor pensa exatamente como você. Esse comportamento é muito comum. Nós, seres humanos, temos a tendência de achar que o outro está acompanhando tintim por tintim nosso raciocínio, mas não é bem assim. Existe uma espécie de
tensão natural entre aquilo que nós dizemos e o que o nosso interlocutor entende. Essa tensão acontece por vários fatores, como conhecimentos gerais, história de vida, contexto da conversa e assim por diante. O bom comunicador é aquele que faz o máximo para minimizar essa ocorrência. Quero, por exemplo, falar com alguém sobre livros pequenos, mas que valem a pena ser lidos. Olha, é interessante eu dizer o que eu considero como pequeno, 50 páginas, 100 páginas, 150 páginas. Se eu pressuponho que o meu interlocutor entende exatamente como eu, nós correremos o risco de eu indicar, por exemplo, um livro de 120 páginas e ele dizer: ah, mas não eram livros pequenos, meu Deus do céu, 120 páginas? O que é um livro pequeno? Muito amplo isso. É claro que não dá para sanar todas as possíveis tensões comunicativas. Lógico, eu sei disso. Do contrário, nós ficaríamos neuróticos pensando na especificidade da especificidade. Seria uma comunicação insuportável. Mas só de nós darmos atenção à questão, já poderemos reduzir bastante essas incongruências de entendimento. Vai por mim. Quinto hábito: falar de maneira monótona. Há pessoas que têm uma tendência natural a falar de maneira monótona. São poucas expressões faciais, movimentos de boca tímidos, a pessoa quase não abre a boca, gestos quase inexistentes ou às vezes nenhum gesto, poucas inflexões de voz. Em resumo, aquela comunicação bem linear, bem monótona. Mesmo que você tenha uma personalidade assim, mais calma, menos expressiva, você pode e deve fazer um esforço para benefício da comunicação. Então procure marcar bem as palavras e frases para as quais você quer chamar a atenção. Por exemplo, em vez de dizer: espero que você consiga eliminar seus vícios de linguagem. Diga, por exemplo: espero que você consiga eliminar seus vícios de linguagem. Veja como a frase fica mais envolvente e convidativa quando se coloca ênfase, peso em alguns pontos. Consegue perceber? Para evitar a monotonia, também é fundamental que você não tenha medo das pausas. Viu? Pausas são excelentes para que o raciocínio vá se encadeando na cabeça do interlocutor. Sempre que terminar um raciocínio ou quiser que seu ouvinte de fato internalize o que você diz, recorra às pausas. Eu sei que muita gente tem um pouco de agonia deste ato aí na fala, mas tenha certeza, as pausas são mais eficientes do que parecem. Vale a pena investir nelas. Bom, resumindo, 5 hábitos que impedem você de se comunicar com clareza. O que nós dissemos aqui hoje? 1. Não pensar antes de falar. 2. Falar muito rápido, comendo as palavras. 3. Não pronunciar as palavras inteiras. 4. Pressupor que o interlocutor pensa exatamente como você. E número 5. Falar de maneira monótona. Convém prestar atenção a esses hábitos e cuidar da sua comunicação. Você certamente colherá ótimos frutos ao se comunicar de forma zelosa. E se além da fala você deseja aprimorar o seu raciocínio e escrevê-lo da melhor forma possível, eu convido você a acessar o link que está na descrição deste vídeo para conhecer meu curso Texto Irresistível. Clicando aqui, você vai saber todos os detalhes sobre ele. Um beijo para você e até a próxima. Ah, não se esqueça de se inscrever aqui no canal.